Nós estamos começando uma série hoje. E lá em casa, a gente tem adotado alguns rituais. E eu gosto dessa palavra mesmo. Porque quando eu falo sobre ritual, eu falo sobre essa ideia de hábitos enraizados, de uma liturgia, aquilo que você pratica com regularidade e vai formatando, moldando a sua vida. Na época da Páscoa, nós aproveitamos o período da Quaresma e nós falamos muito sobre Jesus para os nossos filhos. Pastor, isso não é coisa da Igreja Católica? Não sei se você sabe, mas nós somos católicos. Não romanos, mas católicos. A palavra católico fala sobre uma religião universal, um cristianismo universal, que abrange todas as pessoas. Então, nesse sentido, somos católicos. Não somos romanos no sentido da filosofia e da teologia católica apostólica romana, mas nós aproveitamos, por exemplo, o período da Quaresma, pregamos muito sobre os nossos filhos. Nossa última Quaresma, nossa última Páscoa foi assim muito desafiadora. Nós estávamos só nós e os nossos filhos, assim com um comportamento bem desafiador mesmo. Quem é pai de menino pequeno sabe do que eu estou falando. Mas a gente aproveitou para ministrar Jesus ao coração dos nossos filhos. Eu lembro que nós chorávamos enquanto nós lavávamos os pés uns dos outros, assim como Jesus fez antes da Páscoa. Então foi muito maravilhoso. E assim como a Quaresma prepara para a Páscoa, nós cremos que o Advento também precisa nos preparar para o Natal. Eu não sei você, irmãos, eu já estou cansado de Natal, onde só se reúne para comer. Eu estou em busca de algo mais, significado. Sabe de uma coisa? Na verdade, até o personagem principal do Natal, ele foi deixado de lado. Nos reunimos para comer, para festejar, para beber, para nos alegrar, nos divertir, rever a família, rever amigos, e não é errado, faça isso esse ano. Mas eu quero te fazer um desafio. O desafio dessa série vai ser exatamente esse. Traga Jesus para esse lugar. Eu acredito, irmãos, que assim como nos dias de Jesus, onde Maria e José procuravam um lugar para o menino Jesus nascer, ele continua em busca de lugares para nascer, para crescer, para se manifestar, para transformar aqueles aonde ele habita, a sua imagem e a sua semelhança. E esse é o objetivo dessa série. Então, ao longo de 3 domingos, eu vou falar com você sobre isso. Essa é a nossa série Boas Novas. E eu estava em crise em casa, porque eu queria muito começar pelo Antigo Testamento. E já estava encaminhado o sermão que eu iria pregar. Viajei e na volta percebi que não era nada disso. Então eu vou começar pelo Novo, depois a gente volta no Antigo e nós vamos anunciar as boas novas a respeito de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 2. Eu vou ser fiel ao nosso tempo hoje. Eu acredito que o tempo que nós temos agora é suficiente para compartilharmos o que Deus colocou no meu coração. Lucas capítulo 2, eu quero ler com você 2 versículos apenas. Mas se você tem uma Bíblia como essa, a versão NVI, a perícope ela vai do versículo 8 até o versículo 20. Mas eu vou só ler somente os versículos 10 e 11. Lucas 2, versículos 10 e 11. Eu gosto desse barulho de Bíblia abrindo assim. É ótimo, é maravilhoso. Calma que no nosso novo espaço a iluminação vai estar bem melhor, você vai poder enxergar melhor. Calma, não se preocupe, vai dar certo. Basta ofertar, né? É bênção. Glória a Deus. Versículo 10. Hã? É importante. Versículo 10 diz assim. Vamos? Quem tiver sem Bíblia, acompanha no telão. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas. Diga boas novas. Cutuca quem está na esquerda e na direita falando assim: meu irmão. Olha para os dois lados, dá tempo, pai. Meu irmão.
Eu tenho boas novas para você. Aleluia! Tem boas notícias para essa casa nessa noite. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Versículo 11: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, eu já estava nervoso para pregar esse sermão, até ler um comentário de Martinho Lutero. Pregando esse texto, Lutero diz que pelo menos cada palavra desses 2 versículos precisa ser observado com a mais profunda seriedade. Então, a minha oração é que o Espírito de Deus nos conduza em revelação a respeito disso nessa noite, em nome de Jesus. Oremos. Jesus, Tu és o verbo que se fez carne e habita dentro de nós, cheio de graça, cheio de verdade. Nós queremos, Senhor, anunciar boas novas. E, ó Deus, coloca sobre mim a graça de um mensageiro, a graça de alguém que carrega o Evangelho, boas notícias para anunciar. Aquele que foi afetado, ó Deus, pela mensagem, pela notícia que o Rei venceu e voltará. Ó Deus, eu quero anunciar com essa urgência, eu quero anunciar com essa paixão, e que os meus irmãos recebam essa palavra em o nome de Jesus, e isso provoque, Senhor, afeições santas pelo Filho de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boas novas de grande alegria. 2 versículos retirados de um evangelista muito especial, porque de todos os 4, Lucas é quem mais se atentou em falar de Jesus como o Salvador. Lucas 19:10, o texto clássico sobre Zaqueu, o publicano. Lucas vai transcrever as palavras de Jesus, porque ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio para buscar e salvar a mim e a você. E por mais de 40 vezes esse evangelista, ele vai tratar Jesus como esse personagem aqui. Eu não falo personagem como alguém que é um fake, que é uma criação, uma fábula, uma história, não. Mas o protagonista do evangelho como o Salvador. Por mais de 40 vezes, Lucas ele vai mencionar Jesus como aquele que salva. Aquele que veio para salvar. Então o que nós temos aqui? Nós temos o Evangelho em miniatura. Nesses 2 versículos está contido a revelação concisa, sucinta, daquilo que nós chamamos de Evangelho. Uma teologia em miniatura. Quando nós pensamos sobre o Natal, irmãos, nós temos exatamente aqui nesse texto a primeira pregação do Natal. Simples e objetiva. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E essa é a mensagem quando nós falamos sobre boas novas. Boas novas, irmãos, não são conselhos. Eu falo isso com muita tristeza no coração. De chegar em muitos lugares, igrejas, eventos, e ver pastores, pregadores, dando conselho para as pessoas. Você tem que fazer isso, você tem que deixar de fazer isso, pare com isso, diga não às drogas. Mas o Evangelho, ele é muito maior do que conselhos. Irmãos, um bom conselho é bem-vindo, mas o Evangelho não é conselho, o Evangelho é uma notícia, o Evangelho é uma proclamação. Algo aconteceu, e porque isso aconteceu, o mundo é um lugar diferente. O Rei nasceu, e Ele é Cristo, o Senhor.
conselho é uma notícia. E não é apenas uma notícia, é uma boa notícia. É por isso que muitas pessoas ouvem um suposto evangelho e o rejeitam. Porque na esmagadora maioria só é apresentado conselhos. E qual é a diferença, pastor, entre a notícia e o conselho? O conselho é sobre aquilo que você tem que fazer. A notícia é sobre aquilo que já foi feito. O conselho é faça você mesmo. A notícia, ele já fez tudo na cruz do Calvário. O conselho, você precisa de força de vontade para vencer. Você precisa de disciplina, você precisa ser uma pessoa centrada, você precisa ser uma pessoa focada. Isso é conselho. Notícia está consumado. Ei, ele cumpriu aquilo que devia ser feito pelo Pai. E não há nada a ser acrescentado, apenas proclamamos essa notícia. É uma boa notícia. Muitos estão a rejeitando, irmãos, porque eles não veem o evangelho como uma boa notícia, e sim como um bom conselho. E o que dizer daquele que acha que não precisa ser salvo, e quando ouve a respeito de um Salvador? Escute, o evangelho nunca será uma boa notícia, até que nós nos deparemos cara a cara com a pior notícia das nossas vidas. Então o evangelho é a boa notícia a respeito da pior notícia das nossas vidas. Qual é a pior, pastor? Nós estamos encrencados com Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Você percebeu a expressão? Carecem da glória de Deus. Em muitas igrejas, parece que é Deus que está carente dos homens. Mas não é isso que o evangelho diz. Os homens estão carentes de Deus. Essa é a pior notícia, irmãos. Essa é a pior notícia. O problema do homem não é filosófico, não é ideológico, não é financeiro, não é político, não é social. O maior problema da humanidade se chama pecado. E pecado necessita de um Salvador. E qual é a boa notícia, pastor? Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, enquanto nós nos preparamos para o Natal, deixa eu conversar com você sobre isso aqui. O que isso significa, pastor? Sabe o que significa? Que compreender o Natal, irmãos, é compreender o Evangelho. Compreender aquilo que nós vamos celebrar dia 25 de dezembro, ou da virada de 24 para 25, é você compreender o que é de fato o Evangelho. Se nós não entendemos o Evangelho, irmãos, o Natal se torna um presépio com a manjedoura vazia. Se não compreendemos o Evangelho, não entendemos que a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, foi a razão porque um Salvador nasceu. Então, compreender o Natal é entender qual é o fundamento do Evangelho. Se o Evangelho é Cristo, olha para mim aqui. O Natal é um convite para o deslumbramento. Qual é o convite do Natal, pastor? Venha e fique assombrado diante da notícia que Deus nasceu. Se isso não te assombra, não existe mais nada que possa mover o seu coração, nem com sentimentos, afeições,
desejos ou paixões. Irmãos, o Salvador, o Senhor, Deus, o Deus de deuses, o Senhor, Criador dos céus e na terra, Ele nasceu. Natal é a mensagem da encarnação, é por isso que essa é a mensagem mais poderosa do mundo. Irmãos, é quando a glória se encontra com o banal. O drama da redenção, tão esperado pela humanidade, encontra um lugar em uma manjedoura. Isso não te assombra? Um Deus que nasce, um Deus de fraldas, um rei deitado no meio de um curral. O Pai da eternidade como um Deus menino. A manjedoura que carrega o mundo. Essa mensagem estremece o meu coração. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, irmãos? Porque todas as imagens de presépio que você já viu até agora, todas eram fake. Como assim, pastor? Já viu como é que é presépio? Umas vaquinhas bonitinhas. Maria maquiada. José light. Jesus de bochecha rosadinha. E tudo organizadinho, né? Já viu o presépio? Tudo bonitinho no seu devido lugar. Ei, é para mim aqui. Vai num curral para você ver como é que é. Sujo. Fétido. Bagunçado. Imundo. Cheio de lixo. Sabe por que essa mensagem estremece a minha alma? Porque foi o lugar que o Salvador escolheu para nascer. Não havia melhor lugar que mais se identificasse comigo e com você do que esse curral. Mas ele não teve vergonha, como diz o autor da carta aos Hebreus, ele não se envergonha de chamar eles de irmãos, ele não se envergonhou, nem teve nojo de nascer no meio da nossa bagunça. Deus vence a nossa resistência contra ele, decidindo vir morar no meio de nós. Que é Natal, pastor? É Deus se tornando um de nós, para nos tornar um como ele. Ele não encontrou um lugar na pousada, mas encontrou um lugar no coração de um crente. Tem um crente aí carregando Jesus? Faz alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Se você está entendendo isso aqui. O que é isso? Vou plagiar as palavras de Agostinho de Hipona. O resumo: o Criador do homem se fez homem para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, a fome sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de falso testemunho, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura se tornasse ferida e a vida morresse. Isso é Natal. Talvez você está pensando, pastor, eu estou vivendo a minha vida comendo o pão que o diabo amassou. Eu quero te apresentar, nessa noite, o pão que amassou o diabo. Quem é ele? Jesus! 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 Meu Deus! Jesus! É ele, irmãos! Como dizia o evangelista Billy Graham,
O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. O maior acontecimento da história foi Deus descer e pisar na terra. Então a primeira coisa, irmãos, é a gente compreender que Natal é entender o fundamento do Evangelho. Mas não é só isso. Pensa na encarnação comigo agora. Irmãos, eu vou usar as palavras de uma ensaísta e romancista britânica para tentar explicar para você isso aqui. Eu não sei por qual razão Deus permitiu que o homem caísse. Meu vago conceito é que a glória da cruz fosse mais evidente ainda. Mas olha para mim, eu não sei. E seja lá qual for, ou qual seja a razão porque ele escolheu nos permitir cair, sofrer e até mesmo morrer, não sei. E seja lá qual for a razão, ainda assim, esse Deus se tornou homem e provou do próprio remédio. Não, o tipo de coisa que eu falei aqui é para levar 5 anos pensando. Pastor, ele deixa a gente cair, morrer, fracassar. Aí vem alguém pregar que Deus é amor. Irmãos, eu levanto a bandeira de que Deus é amor. Por quê? Porque o Deus que nos permitiu fracassar, cair e até mesmo morrer, se tornou homem. Se cansou. Caiu. Teve sede. Morreu. Sabe qual é a mensagem do Natal? Deus não saiu por aí espalhando informações sobre ele. Ele entrou no meio da nossa história, se tornando um de nós, morrendo na pessoa do seu filho. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar o pano de fundo, mas pensa comigo. O profeta já havia dito, Miqueias, por exemplo, capítulo 5, que o Salvador nasceria em Belém. Lembram de onde era Maria e José? Onde? De onde era Maria e José? Nazaré. De Belém para Nazaré, uma média ali de uns 112 quilômetros. A pé. Grávida. Mais rápido que a pé, um jumento. E o que levaram essa família de Nazaré para Belém? O último censo havia saído há pelo menos 500 anos atrás. Aí dá a doida no governador e pensa assim, bora tirar o título eleitoral de todo mundo? Bora trazer todo mundo para recensear? Aí lá vem, 112 quilômetros, um casal novinho de Nazaré, chegando em Belém, procurando um lugar, e a única placa estampada é: não há vagas, não há vagas, não há vagas. Pastor, eu não sei onde você quer chegar com isso, você vai entender exatamente agora.
Escute, enquanto nós pensamos que a nossa vida está sendo conduzida ao bel prazer do destino, existe um Deus orquestrando toda a nossa história a tal ponto de levantar um governador, criar um censo depois de 500 anos para tirar Maria e José de Nazaré, levar para Belém, para o menino nascer lá, porque a profecia disse que tinha que ser em Belém. Eu estou pentecostal hoje. Pastor, então quer dizer que foi tudo armação? É só sair de Nazaré, parir um menino em Belém? Não, irmão. Jesus, Maria e José não estava simplesmente fazendo acontecer o que disse o profeta. Eles estavam cumprindo a profecia. E quem está por detrás de tudo isso, pastor? Um Deus soberano. Tem que sair daqui e voltar? Fica tranquilo. Não te preocupa. Tem que ficar? Tem que partir? Eu não vejo, você não vê, mas quem governa as nossas vidas é o Senhor. Você consegue perceber, irmãos, que por alguns instantes, aquela simples manjedoura se tornou o lugar mais importante do mundo. O Santo dos Santos estava ali. O que, pastor? Manjedoura é importante? Vou colocar uma lá em casa. Não, não é isso. Mas tem um letreiro, um outdoor, um telão de LED vibrando aqui, apontando: ei, a escritura, a profecia está se cumprindo. Nasceu hoje na cidade de Davi, exatamente aqui de Belém, da tribo de Davi. O Senhor, Ele é o Messias, Ele é Cristo, o Senhor. Uma manjedoura seria um lugar apropriado para um rei? Um estábulo seria o lugar apropriado para o Messias que viria? Irmãos, eu creio que em tudo isso aqui, Deus apenas revela uma mensagem para mim e para você. Ele, de forma assombrosa e extraordinária, decidiu se aproximar de nós. Ele decidiu vir. Ele deu o primeiro passo. Ele desceu a escadaria do céu para a terra. Não era o homem subindo, era Deus descendo. E tudo aponta para esse Deus que caminha até nós. Irmãos, uma coisa é você crer que Deus está acima de você. Outra bem diferente é crer que Deus veio morar dentro de você. É fácil a gente crer que Ele é onipotente, onisciente, presciente, onipresente. Quero ver você crer, na hora da dificuldade, que esse Deus, mesmo cabendo dentro de você, não diminuiu o tamanho, não diminuiu o poder, não diminuiu a glória. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Um Deus próximo de nós. Quando começarmos a compreender isso, irmãos, nós vamos descobrir que essa é a melhor e a maior revelação de todas. Mas preste atenção no que o evangelista vai dizer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Preste atenção nas palavras. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Nasceu. Uma série de pelo menos uns 200 sermões. Nasceu. Irmãos, ele nasceu e não se parecia com um anjo,
não se parecia com um governante da época. Ele nasceu e se tornou um de nós. Irmão de sangue. Carne da mesma carne. E o letreiro continua apontando para o mesmo lugar. Deus se tornando um de nós. Olhou o texto com cuidado? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu. Coloca uma outra versão para mim, coloca RA para mim, por favor. É que hoje, aulinha básica de português, hoje, vos nasceu. Nasceu, genérico, aleatório. Nasceu para qualquer pessoa, para qualquer lugar. Vos nasceu. Nasceu para mim, nasceu para você, nasceu para sua família, nasceu para sua casa, nasceu para o seu parente que está desviado, nasceu para aquele parente seu que precisa encontrar Jesus. Ele nasceu e ele nasceu para alguém. Irmãos, essa é a pregação mais gloriosa a respeito do Natal. Nasceu para nós. Lutero dizia, ele não nasceu para os anjos, porque os anjos não precisam de um salvador. Ele também não nasceu para o diabo, porque o diabo não quer. Ele veio por causa de nós, porque nós é que precisávamos dele. Eu pulei, deixei para o final. Coloca lá novamente o texto no NVI. Quando foi que ele nasceu, irmãos? Quando? Que dia? Aconteceu há mais de 12.000 anos atrás. Mas pode acontecer exatamente agora. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E quais eram as boas notícias, pastor? As boas novas. A boa notícia, irmãos, não é que Deus enviou um soldado, um juiz, um reformador, mas um Salvador. Por quê, pastor? Porque a primeira coisa que eu e você precisamos reconhecer é que nós precisamos de um Salvador. Escute o que eu vou lhe falar. Antes do Natal ser um deleite, ele é uma acusação. Preste atenção, não tire os olhos de mim agora. Antes do Natal ser um prazer, uma festa, um deleite, ele é um grito de acusação. Como assim, pastor? A acusação é essa. Só precisa de um Salvador, alguém que está perdido. Então quem nasceu? Um Salvador. Qual é a primeira coisa que nós precisamos reconhecer? Somos pecadores e precisamos de um Salvador. Irmãos, essa é a mensagem agridoce do Evangelho. Só podemos experimentar o Salvador uma vez que nós reconhecemos a profundidade dos nossos pecados. E o Evangelho é exatamente isso. Olhe para quem? Para o Salvador. O significado de tudo isso, irmãos, é que nós estamos perdidos, incapazes de nos salvar. E somente a morte do Filho de Deus para resolver o nosso problema. Compartilhava em casa com a minha família, em um devocional. Por tradição, nós enchemos as nossas casas de luzes no Natal. A mensagem por detrás de tudo isso, irmãos, é o homem tentando iluminar o próprio caminho. Sem reconhecer que ele precisa da luz do mundo. Jesus Cristo de Nazaré.
Nós precisamos reconhecer isso. Como dizia Timothy Keller, o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. E ele termina dizendo: não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Essa boa nova, pastor, é sobre quem? Sinto muito decepcionar você, mas essa boa notícia não é sobre você, é sobre Jesus. O Evangelho é a boa notícia do Pai a respeito do seu Filho. Pastor, mas eu não faço parte disso? Faz, porque o Evangelho nos inclui, mas ele é maior do que nós. O Evangelho não é sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos. O Evangelho é sobre o Filho de Deus. E a menos que nós entendamos o significado disso, nós continuaremos a servir a Deus por causa de nós e não por causa de Deus. Então o que é o Evangelho, pastor? Cristo. Qual é a boa notícia? Cristo. E o conteúdo dessa notícia? Cristo. Então Cristo contém todo o Evangelho. Agora olha para mim aqui para eu finalizar. Presta atenção. Coloca o texto lá para mim, por favor, versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu Salvador, Cristo, o Senhor. Esse é o paradoxo da encarnação. Como assim, pastor? Salvador, Cristo, Senhor e menino na manjedoura? Explica. Não fecha a conta. Salvador, vestindo fraldas, Senhor, dentro de um curral, Cristo, no colo de uma virgem. A conta não fecha, irmãos. E é o que torna essa mensagem ainda mais misteriosa. E isso precisa nos mover apenas em assombro e fascínio por esse Deus. Se você não assistiu, assista. Se já assistiu, assiste de novo antes do Natal. As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Por quê, pastor? Porque Lewis vai resumir exatamente o que é alguém celebrar o Natal e não entender o que é o Evangelho. Lewis é poético. Por quê, pastor? Porque quando os meninos chegam em Nárnia, é inverno. Há muito tempo. E não tem Natal. Essa é a realidade da humanidade hoje. Apenas inverno. E não existe um Salvador. Se você já assistiu, você sabe, tem uma cena que de repente aparece um velhinho, barbudo, com um trenó, cheio de presentes. A figura do Papai Noel. Para anunciar: Aslan está voltando. E quando ele reinar em Nárnia, a neve vai derreter e haverá Natal para celebrar. Pelo amor de Deus. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Fica de pé, por favor, eu quero orar com você.